Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Vereadores aprovam em segunda discussão projeto de lei complementar que autoriza a alienação e define critérios de uso e edificação de imóveis. Comissão Especial das Enchentes discute a suspensão do aluguel social para famílias desabrigadas pelas chuvas. E o prefeito Eduardo Paes sanciona 4 leis aprovadas na Câmara do Rio. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias falando da aprovação do projeto de lei complementar sobre alienação de imóveis na cidade. A proposta do Executivo recebeu várias emendas. O debate sobre o projeto foi o destaque da sessão desta quinta-feira na Câmara Municipal do Rio. No início da sessão, foi adiada a votação do projeto de lei complementar de autoria do Poder Executivo, que prevê que imóveis protegidos poderão ser reconvertidos em edificações residenciais ou comerciais no município do Rio. O pedido de adiamento por uma sessão foi feito pelo líder do governo, vereador Átila Nunes. Os parlamentares discutiram o projeto de lei complementar do Poder Executivo que desafeta, autoriza a alienação e define critérios de uso, parcelamento e edificação para as áreas ou de órgãos públicos municipais. O projeto foi bastante discutido pelos vereadores. Nós entendemos que é importante, aí sim, dar uma destinação social a qualquer propriedade, pública ou privada. Essa destinação social é absolutamente irrenunciável. Os imóveis públicos, mais até do que os privados, têm que ser geridos na perspectiva desse compromisso social. É muito importante que a gente construa uma política para a alienação dos imóveis públicos municipais da cidade do Rio de Janeiro. Independente, vereadores, do nível de preservação e do nível de relevância sociocultural que esse patrimônio tenha. Eu quero dedicar aqui a primeira parte da minha fala ao reforço da necessidade de nós estabelecermos soluções econômicas, sim, para a saída da crise, mas que isso não seja necessariamente sinônimo de perda das nossas divisas, perda do nosso patrimônio público e que a gente saiba gastar. A proposta da Prefeitura recebeu várias emendas, entre elas a de autoria dos vereadores Carlos Caiado, Átila Nunes e Tarcísio Mota, que determina que a Biblioteca Vinícius de Moraes, no imóvel da região administrativa da Gávea, seja mantida e modernizada pelo comprador. A emenda de número 2, negociada inclusive com o governo, negociada com o nobre vereador Carlos Caiado, negociada com o líder do governo Átila Nunes, é uma emenda que está negociada que é simples. Vai se vender o terreno da Bartolomeu Mitre, mas quem comprar aquele terreno terá como obrigação garantir a existência de uma biblioteca Vinícius de Moraes no terreno. Outra preocupação é em relação à casa Afonso Arinos, em Botafogo. Quem comprar o imóvel terá que manter a casa tombada e quem ocupa atualmente o imóvel terá prioridade na compra. Esse imóvel ele é tombado, então independente, de quem vier a comprar, ele está tombado, está preservado, não corre risco de haver ali algum tipo de depreciação do imóvel, nada disso, seguem as regras de tombamento. Esse imóvel ele está no contrato de concessão, lá de cessão à PUC, que atualmente é um centro de pesquisa, isso desde 2011, que esse imóvel ele é exclusivamente utilizado para esse centro de pesquisa, ou seja, a regra não vai mudar na prática, uma vez que a lei dá preferência de compra a quem está utilizando o imóvel corretamente, pagando ali os valores de locação, uma série de coisas, através de contrato de cessão. Então, a PUC, ela é preferencialmente a compradora desse imóvel. E lembrando só, o imóvel como é tombado, ele na realidade, ele tem que ser preservado do mesmo jeito que ele é atualmente. O projeto de lei complementar foi aprovado em segunda discussão. Parabenizar aí o líder do governo por tamanha responsabilidade de entender as emendas necessárias para o projeto. Agradecer os vereadores que votaram pela alienação
dos terrenos. E a repórter Simone Braga tem outras informações sobre a sessão de hoje. Ela continua no plenário do Palácio Pedro Ernesto e fala ao vivo com a gente. Boa noite, Simone. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo aqui na Rio TV Câmara. E realmente foi uma ampla discussão aqui na sessão plenária de hoje sobre o projeto de lei complementar de autoria do Poder Executivo. E eu conversei também aqui com alguns vereadores e fiz uma entrevista com a vereadora Tânia Bastos, que ela é vice-presidente aqui da Câmara Municipal do Rio. Vamos acompanhar? Esta casa recebeu o secretário de Urbanismo, Farjado, para discutir com os vereadores e também com toda a sociedade civil organizada o projeto de lei complementar número 26 de 2021, que autoriza a alienação e também define critérios de uso para imóveis públicos. A cidade tem muitos imóveis em desuso, outros abandonados, e para aqueles que já estão ocupados, a venda desses imóveis garantirá o direito de preferência para os atuais ocupantes. Bom, quem ganha com tudo isso é a cidade, porque nós teremos mais investimentos. E aqui eu quero ressaltar o trabalho do presidente da Câmara, Carlos Caiado, e também o líder do governo, o vereador Átila Nunes. Os dois fizeram um excelente trabalho, um debate que ampliou, todo esse processo. Então, mais uma vez, parabenizo a todos desta casa. Famílias desabrigadas pelas fortes chuvas que atingiram o Rio em 2019 tiveram aluguel social cortado em abril deste ano, em plena pandemia. Nesta quinta-feira, a questão foi discutida em audiência pública da Comissão Especial das Enchentes da Câmara Municipal, por vereadores, representantes de órgãos públicos e da sociedade civil. Segundo a Secretaria Municipal de Habitação, os casos estão bloqueados por conta de um decreto que determina o aluguel social por um período máximo de 12 meses. Andressa Mesquita conta a tristeza que foi ver o pai perder a casa onde morava na comunidade da Rocinha em 2019 durante as chuvas fortes. O meu pai, ele é uma pessoa idosa, tem 66 anos. Na época do ocorrido, ele teve um infarto por conta de todo esse estresse. Maria do Socorro também ficou sem ter onde morar pelo mesmo motivo. Muitas pessoas morreram naquele dia, minha vizinha morreu, a barreira caiu, muitas pessoas perderam suas casas. Nesta quinta-feira, a Comissão Especial das Enchentes da Câmara Municipal promoveu uma audiência pública sobre a suspensão do pagamento do aluguel social. Precisamos dessa parceria com a Câmara de Vereadores, precisamos de um diálogo concreto e transparente com a habitação e precisamos do apoio de todos. Ao todo, 22 famílias moradoras da favela da Rocinha e de Barra de Guaratiba, zona oeste da cidade, que ficaram sem teto durante as chuvas, foram contempladas com o benefício da prefeitura no valor de R$ 400 por um ano. Os moradores iam ficar no aluguel social até ser entregue um projeto do Minha Casa Minha Vida. Assinaram um contrato com a gente de 1 ano, mas que a gente ficasse tranquilo que anualmente o benefício ia ser renovado. Há quase 5 meses, o auxílio do aluguel social foi suspenso. Vereadores debateram sobre o tema. São tantas famílias envolvidas com os processos de enchente na cidade e que a municipalidade tem, de fato, a obrigação de cuidar do aluguel social. Mas para que as famílias voltem a receber o benefício do aluguel social, será preciso uma alteração no decreto da Prefeitura que determina um período máximo de recebimento do auxílio para quem perdeu sua casa para as chuvas. Essa injustiça do decreto precisa ser corrigida, porque a Prefeitura também tem responsabilidade no caso de um desastre como as chuvas, porque não preveniu, porque não deu moradia, porque não teve obra de contenção de encostas, porque não teve investimento de drenagem. Então, o que a gente está pedindo, sobretudo, é que o prefeito e o secretário de Habitação corrijam essa injustiça, modifiquem o decreto e paguem, inclusive, a esses trabalhadores, esses cidadãos cariocas, que tiveram auxílio habitacional temporário cortado agora, neste ano de 2021, por causa desse decreto. A comissão fez propostas para encaminhar à prefeitura soluções imediatas para amparar as famílias. Uma possibilidade do governo aprovar esse projeto é justamente dar possibilidade para que o aluguel social
de vocês volte até julho de 2022. Nós vamos fazer, neste caso, uma indicação legislativa para que seja incluído no orçamento a previsão orçamentária para o reajuste do auxílio habitacional temporário, para ele recuperar pelo menos o valor que ele tinha em 2010. A questão do reajuste do valor, hoje a gente estaria limitado pelo próprio dispositivo objetivo, né? Que seria o parágrafo 2º do artigo 1º, que foi lá e estampou qual seria o valor desse reajuste. Então, para que a gente pudesse pensar em alguma alteração, né, de reajuste, é preciso que haja uma alteração, obviamente, da previsão, vamos dizer assim, a previsão da norma. A dose de reforço contra a Covid-19 para idosos vai até o dia 30 de outubro no município do Rio. Amanhã serão imunizados com a primeira dose meninos de 15 anos. Nesta quinta-feira, foi a vez das meninas com a mesma idade. Os postos receberam grupos de faixas etárias diferentes nesta quinta-feira. Meninas de 15 anos e jovens com 25 anos ou mais, grávidas, lactantes, puérperas e pessoas com deficiência a partir de 12 anos foram tomar a primeira dose. As unidades também continuam aplicando a segunda dose de acordo com a data estipulada no comprovante de vacinação. O prefeito Eduardo Paes tomou a segunda dose hoje na Casa Firjan, em Botafogo. A filha Isabela, de 15 anos, foi vacinada com a primeira dose. É muito importante se vacinar para a gente voltar à vida normal o mais cedo possível. Até os negacionistas, né, aqueles que não acreditam na vacina, tem que entender que quanto mais eles se vacinarem, melhores vão ser as chances da gente ter a vida voltando ao normal, como a Isabela disse aqui. A terceira dose para os idosos vai ser aplicada pelo município do Rio até o dia 30 de outubro. Até esta sexta-feira, dia 10, vão ser vacinados os idosos que vivem em instituições de longa permanência. E você vai ver no próximo bloco. 4 leis aprovadas na Câmara do Rio são sancionadas pelo prefeito Eduardo Paes. 4 leis aprovadas na Câmara Municipal do Rio foram sancionadas pelo prefeito Eduardo Paes. Uma delas traz otimismo para comerciantes da Rocinha. Os comerciantes comemoram. O mercado popular da Rocinha já é patrimônio imaterial do Rio de Janeiro e assim será preservado. O tombamento era uma reivindicação antiga de quem trabalha no local e garante que ele será reconhecido por seu relevante interesse social e cultural. Cerca de 200 boxes estão instalados na região e podem ser reestruturados em breve, com a possibilidade da concessão de alvará para os donos. Outra lei aprovada na Câmara e sancionada pelo prefeito é a que inclui a Semana Municipal de Informação e Conscientização sobre o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade no calendário oficial de eventos do município do Rio. Será sempre na segunda semana de julho. A partir de agora, terão prioridade de atendimento no programa Minha Casa Minha Vida, no município do Rio, as famílias que forem vítimas de desabamentos ou que tiverem imóveis afetados por desabamentos de casas vizinhas. A lei, que também acaba de ser sancionada, prevê que o encaminhamento e o cadastro poderão ser feitos por 4 secretarias municipais: Urbanismo, Assistência Social, Infraestrutura e Habitação e Direitos Humanos. Uma outra lei sancionada é uma homenagem a uma vítima da violência no Rio. Na Vila Aliança, na Zona Oeste, uma praça vai ser batizada com o nome do menino Caio Guilherme da Silva Baraúna, de 8 anos. Ele morreu em abril, vítima de uma bala perdida na cabeça dentro da comunidade que fica no bairro de Bangu. Caio sonhava em ser jogador de futebol. Isso é de uma importância muito grande para a nossa comunidade. A comunidade ela se comoveu com esse momento. A família recebeu muito bem a homenagem, ficaram muito sensibilizados. Agradeceu bastante o nosso mandato, a Câmara Municipal, por esse reconhecimento. E a família ficou muito comovida e muito entusiasmada com essa coisa da homenagem que nós vamos fazer ao garoto. Construções irregulares foram demolidas durante uma ação da Prefeitura em Copacabana. A demolição foi manual. Ao todo, foram derrubadas 10 construções na Rua São Romão, acesso aos morros do Cantagalo e do Pavãozinho. Os boxes eram erguidos na calçada e seriam destinados ao comércio. A operação foi coordenada pela Subprefeitura da Zona Sul e teve o apoio das Secretarias de Ordem Pública, de Conservação e da Conlurb. E a Secretaria de Ordem Pública também realizou ações de fiscalização.
A operação aconteceu nos bairros de Madureira e Campo Grande. Mais de 4.000 itens irregulares foram apreendidos. A mercadoria era vendida por ambulantes que não tinham autorização. Comerciantes que ocupavam as calçadas para expor os produtos foram notificados por exposição irregular. E vai acontecer na próxima segunda-feira o mutirão de doação de sangue, uma parceria da Câmara do Rio com o Hemorrio. A repórter Simone Braga está de volta ao vivo com mais informações sobre essa campanha. Simone. Oi, Sérgio. Exatamente isso. Na segunda-feira, dia 13, os cariocas vão poder doar sangue no Palácio Pedro Ernesto, que é a sede aqui do Legislativo Carioca. O mutirão acontece das 10 da manhã às 3 da tarde no Salão Nobre e o atendimento vai ser por ordem de chegada. O objetivo da campanha é aumentar os estoques do banco de sangue do Hemorrio, que por conta da pandemia estão com 20% a menos da capacidade. E a gente lembra aqui que doar sangue é um ato voluntário e ajuda a salvar vidas. Sérgio, é com você. Muito obrigado, Simone, pelas informações. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação em câmara.rio e também nas redes sociais. A seguir, você assiste ao programa Câmara Rio Entrevista. Obrigado pela companhia e até amanhã.